tarde para todo mundo. É uma alegria estar aqui, principalmente porque é a nossa casa mãe, o Seara, mas é uma alegria porque a gente pode falar através das palavras de Jesus, depois desse encontro que a gente teve, falar coisas importantes para a nossa vida, coisas importantes que tocam o nosso coração, a nossa vida, alteram o ritmo das nossas existências, que é a chegada dos filhos, que é o convívio com eles, que é a educação dessas crianças. Toda pessoa que é espírita tem essa preocupação. Será que eu estou fazendo certo? Claro que todo ser humano que já adquiriu um nível de consciência tal pensa isso, mas de sobremaneira o espírita, porque sabe dos laços que nos prendem, dos laços de afeto e desafeto que nos prendem aos espíritos que nós trazemos. Então, nesse momento, falando à luz do espiritismo, que nos esclarece tanto, uma doutrina tão boa para nós, para o nosso auxílio, que nós possamos também estar com o coração alegre e aptos para ouvir. Combinamos assim? Que os nossos ouvidos de ouvir, que são aqueles especiais, aqueles que levam direto para a vida, direto para o coração, estejam abertos. Eu convido os nossos anjos guardiães que venham em nosso auxílio e se postem do nosso lado, para que no momento que a gente vacilar, para que no momento que a gente esteja para tomar uma decisão, para que no momento que a gente esteja para decidir o que faz com aquela criaturinha, que ele possa nos lembrar desse dia de hoje, do que nós vamos aprender aqui, dessa literatura espírita tão boa. Porque é muito fácil quando a gente deixa as crianças lá embaixo na evangelização e está aqui em cima com o coraçãozinho leve, a alma lavada. Quando a gente está no dia a dia, dirigindo o carro, as crianças gritando, criança incomodando, querendo uma coisa, decidindo outra, pensando que tem todo o direito do universo de fazer o que quer, as nossas forças vacilam e a gente pensa, meu Deus, eu faço errado, e a culpa vem. Então, o objetivo nosso, do nosso encontro de hoje, é facilitar um pouquinho a luz do Espiritismo com essa obra aqui, Educação, a arte de manejar o caráter. Eu espero que a gente esclareça um pouquinho, que torne mais fácil o nosso caminho nessa arte de manejar o caráter deles. Para começar, eu queria saber se vocês têm filhos pequenos ou grandes. Pequeno? Pequeno, 5, 7. 7. Pequeno. Grande? 7 anos. 7. 7. Parece que é a idade desafiadora. Meninos. 13. 13? É, 13 também é desafiador. Eu grandes. Vários, 13, né? 15, 17. A minha tem 21. Continua sendo um desafio. Então, todos estamos aqui por amor. Aliás, todos nós, que antes da concepção dessas pessoinhas que vieram, já estávamos decididas a amar. Se deu certo, nós só vamos ver depois. Quando a gente desencarnar, passar aquele filminho, e aí, como foi? Nesse encontro que a Eliane propôs conosco e Jesus, coisa mais linda. Gente, fiquei chocada, a pergunta que eu queria fazer para ele já era, deu certo? E aí, como é que eu fui? Era assim mesmo? O que será que eu prometi? Porque a gente ainda, além de tudo, esquece. Esquece o que prometeu, esquece o compromisso, esquece o que veio fazer. Claro que todos nós temos a boa vontade, claro que todos nós temos o nosso anjo de guarda para nos auxiliar, mas é claro que a gente vai cometer erros. Não fantasiem sobre educação. Ah, porque eu sou espírita, eu vou educar da melhor maneira possível. Vai ter momentos que você vai errar, vai ter momentos que não foi a decisão mais acertada, mas entenda, Deus não exige isso de nós, de nenhum de nós. Ele não exige a perfeição, Ele quer a boa vontade. A parte mais difícil você já teve, foi aceitar essa criaturinha como filho, porque a gente não sabe se os nossos laços, os que nos unem, eram bons, médios, fortes, fracos ou o quê. Não sabemos se eles são nossos inimigos. Aliás, alguns de nós sabemos claramente. Mas o fato é, tudo que nós pudermos usar a nosso favor para fazer o melhor e para não se arrepender depois, vamos usar. Combinado? E o dia de hoje é um encontro para isso, onde nós vamos falar sobre a arte de manejar o caráter. Eu peguei esse livro que a Eliane me emprestou, li e achei incrível. E resolvi torná-lo bem facinho, para que o ouvido possa guardar melhor e para que a gente leve para o coração as coisas que são realmente importantes. E para começar, eu acho muito legal contar uma historinha que Jesus mesmo contou. Um dia ele foi jantar na casa de um oleiro.
O que faz um oleiro, gente? Vaso, né? Mexe com barro, faz coisas de telha, arte com barro. E quando ele estava lá, um pouquinho antes da janta, eles já estavam sentados à mesa, teve um quebra-pau lá na cozinha. E aí o dono da casa ficou muito constrangido. Nossa, bem no dia que a gente recebe visita importante, essa gritaria. Era a mãe tentando corrigir alguma coisa que um dos filhos tinha feito e a gritaria pegou. E Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade, deu um ensino que serve para nós aqui. Ele esperou a gritaria passar e o homem ficou com vergonha, ele ficava olhando para a cozinha, chamou a esposa e disse: convide para que ela sente aqui conosco e nós vamos conversar um pouquinho antes da janta. E daí veio ela e ele perguntou para o oleiro: seu fulano, você trabalha com barro? Ele: sim. Então me diga, eu tenho umas dúvidas. Qual é a hora que você vai buscar esse barro? Ah, senhor, eu vou bem cedinho. Ele: mas por quê? Porque bem cedinho é o horário que o barro está mais mole. É mais fácil para eu trabalhar as peças. Ah, sim. E você traz o barro para cá e você faz o quê? Bom, de bem cedo até umas 11 horas, eu faço as peças mais difíceis. Aquelas que têm mais detalhes, as que são mais complicadas de moldar. Depois das 11, eu começo a trabalhar nas peças mais retas, as mais fáceis e que não quebram. E depois das 5, eu deixo só aquelas que quase não precisa mexer, porque é muito difícil moldar esse barro. E Jesus disse: exatamente assim. A educação dos filhos é exatamente como o teu trabalho, Oleiro. Você recebe o barrinho mole, você recebe bem novinho, ingênuo, bebê, 100% dependente de você para se alimentar, para todas as coisas. Conforme esse barrinho vai crescendo, vai evoluindo, com as tuas direções, o teu moldar, ele vai se tornando uma pessoinha, com as tuas peças de barro. Portanto, a fase inicial da educação é a principal, não a única, a principal, porque é mais fácil você moldar o caráter da criaturinha quando é mais cedo. Mas você ainda pode fazer muito depois das 11. No início da adolescência, até o fim dela, você ainda consegue moldar. É mais difícil, exige mais habilidade, mais paciência, mais dedicação, mas você consegue. Depois desse período, ainda é possível moldar com mais dificuldade. Assim como a história de Jesus serve exatamente para nós, essa história. Quando aceitamos a proposta, eu costumo dizer que é o RH divino, que trata desses assuntos de encarnação, desencarnação, encontros e desencontros, vida, enfim, o RH divino não erra. E desde o momento que a gente disse sim para trazer as criaturinhas, a gente já estava comprometido e já sabia que não seria fácil. Então nascemos e trazemos esses barrinhos bem molinhos para conseguir moldar o caráter. Se já perdemos tempo, se já perdemos a mão, a gente ainda tem a adolescência para fazer um serviço melhor. Se perdemos essa mão, vai ser um pouco mais difícil, mas sempre é tempo. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos. Nós sabemos que os espíritos são eternos, assim como nós, os nossos filhos também são eternos. E vocês sabiam que esse laço que nos une é difícil de desfazer? Nós vamos desencarnar, eles vão desencarnar, e sempre que nos encontrarmos, mesmo que já encarnados na próxima, os nossos olhos vão se reconhecer. E aquele afeto voltará. Aquele afeto de quem cuidou ou de quem foi cuidado volta. E assim, quantas vezes será que já não encontramos afetos do nosso coração, que renascem como sobrinhos, como funcionários da empresa que a gente trabalha, como colegas, como amigo e irmão, como a gente chama? Quantas vezes encontramos esses afetos? Então faça direito o serviço que você veio fazer. Cumpra essa proposta que você mesmo fez, porque nenhum de nós recebeu, foi sem querer, na hora que a cegonha estava jogando as cartinhas dela, os pacotinhos dela, caiu na minha casa, fiquei. Jamais. Todos nós, esses pacotinhos que nos foram entregues com muita responsabilidade, com o nosso consentimento, com o nosso pedido, porque nós sabemos o que eles vieram fazer aqui, só no momento que
estamos esquecidos. Até aqui tudo bem? Então, sendo assim, quero dizer que todos nós passamos por esses momentos de júbilo, alegria e também de tristeza, de raiva, de incompreensão, de pensar, meu Deus do céu, mas o que foi que eu fiz? Para nós que temos filhos grandes, depois da adolescência, a gente chega a pensar, mas o que aconteceu? O que eu fiz para ele ou ela tornar nossa relação tão difícil assim? Entenda. O processo reencarnatório começa no dia que você disse sim. E às vezes do sim à reencarnação da criaturinha, o dia que ela nasceu, o dia que ela foi concebida, demora muito. Às vezes a negociação leva anos. Tem negociações que podem levar décadas. Vocês já pensaram nisso? Décadas negociando contigo. Será que dá pra ir? Será que dá pra ir? E é a gente que vai dizer se sim ou não. Se você disser definitivamente não, não vai vir. Então entenda, você aceitou, achou proveitoso o processo e com certeza é. Com certeza. Vamos pensar assim, tirando a maternidade e a paternidade de lado, pensando no projeto como um projeto de espírito, de evolução. É sempre vantajoso. Quando a gente aceita ser pai e mãe, independente de ser de barriga ou de coração. Aceitou ser pai e mãe, você está participando desse projeto e já está ganhando as vantagens de educar uma criaturinha. Você está sendo, no momento que você disse sim, já colocou um crachazinho, auxiliar de Jesus. Você já está participando do projeto divino. E sendo assim, em todos os processos divinos, ninguém fica abandonado. Por mais que de noite você esteja ali na cama chorando, de raiva, de tristeza, de dor, você tem que saber que não está abandonado. Entendemos? Você é um projeto, você faz parte desse projeto. Jamais está abandonado. Agora, se você não quer conversar, é outra história. Por isso que eu pedi para os nossos anjos ficarem bem próximos, porque eu sei quantas vezes a gente chora, de medo, de raiva, de tristeza. E eu sei que às vezes, muitas vezes, a gente se sente sozinho, mas não está. Como participante desse projeto, você não fica abandonado, mas você vai ter que ter paciência. Primeiro, porque você não sabe quem você trouxe. Segundo, porque não foi você que criou essa alma. Nenhum de nós criou essa alma. Esse espírito já veio para nossa casa pequenininho, mas ele veio de outras existências. Ele fez outras coisas por aí. Ele fez atos de amor e criou atos de dor. Ele trouxe compromissos. E não foi você. Independe de você o que ele já fez antes. Concordamos? Às vezes a gente esquece. Alguém briga com o nosso pequeno lá na escola, ele vem com a mordida para casa e a gente quer avançar nas outras crianças. Quando ele é adolescente, eles não têm amigos, não têm amigos, sabe do inferno, e a gente acha que ele está pegando o colo, quer levar para sempre. Entenda. Todos eles têm uma história pregressa, eu acho bonita essa palavra. As coisas que já fez antes, o que já aprontou, o que já fez por aí. A história pregressa deles muitas vezes é maior que a nossa. Muitas vezes nós, que agora topamos o projeto, somos mais novos que eles. E às vezes eles são umas pestes. Tanto é que pode ter pequenininho que fala coisas que te derrubam. E às vezes, como é que cabe nessa cabecinha? Como é que cabe? História antiga. Então, alivia teu coração. Faça o teu melhor. Tenha oração em casa, mas saiba que ele é velho. Ela é ardilosa. Já trazem coisas antigas que você não faz ideia. A minha pequena, meu Deus, eu era chamada na escola quase toda semana. Eu já deixava um horário da minha agenda lá no trabalho para ir na escola. Eu já ficava esperando. O que ela aprontou essa semana? O que ela aprontou essa semana? Que sexta-feira era o dia de contar. E eu ficava boquiaberta. Uma vez uma supervisora chegou a me dizer: não, mãe, impossível. Isso tem que ter vindo de casa. As coisas que ela falava. Bom, eu sou espírita, eu entendo. Ela é antiga. Ela sabe. Gente, aos 2 anos ela já falava português correto. Ela falava mais correto que eu, velho. Então, assim, a minha me impressionava muito. Com certeza de vocês impressiona também. Então, entenda nesses momentos e nos outros também, quando ele estiver te desafiando. Você é pai, você é mãe, essa criaturinha é velha, mas é molinha. Ela tá na fase do barrinho molinho, depende de você para corrigir. Entendemos? Então, não culpe seu coração. Porque tem momentos que tu pensa... A minha falava cada coisa na escola que os professores vinham e diziam... Olhavam para mim porque eu trabalhava na mesma empresa. Eu sempre trabalhei no SESI. E ela estudou no SESI. Então, os professores dela, diretores dela eram meus colegas de trabalho. Eles iam
Não, isso aí veio de casa, as coisas que ela falava, juro, enfim, só pra aliviar o coração de vocês. Professora dela. Meu Deus do céu, que a minha menina aprontava. Só pra gente ver, e sempre doeu no meu coração. Eu sempre me senti culpada. E fazendo isso aqui, até agradeço, Eliane, foi um alívio pra minha alma. É mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, mas não fui eu que criei a alma dela. É claro que eu fiz de um pedaço pra frente e fiz o meu melhor. E depois a gente tem que pensar. Às vezes não dá certo. Pode ser que esse projeto aos teus olhinhos não dá certo. Pode ser que você diga, mas eu fiz tudo o que eu podia, olha aí, parece que não melhorou nada. Depois que a minha cresceu, eu sempre vou usar o exemplo da minha para que vocês se inspirem, porque muito provavelmente acontece na casa de vocês também. Quando a minha cresceu e falava coisas tão duras para mim, eu pensava assim, mas onde foi que eu me culpava de novo? E tinha feito. Eu sou espírita desde os 12 anos de idade, então eu criei a minha pequena no espiritismo, então com as regras que eu achava certo. Mas o direito é dela, o direito é deles, eles crescem, são espíritos. Antes de sermos pais deles, eles já eram espíritos com livre-arbítrio. Então eles têm o direito. E por mais que nos doa, eles têm o direito de errar. E foi isso que Jesus falou lá na casa do oleiro. Pode ser que não dê certo de você educar antes das 11 horas. Pode ser que você tenha que usar o período da tarde, pode ser que nem o da noite seja suficiente, mas faça o teu melhor, com amor, porque aí você não vai ter a culpa. E aí você não vai ter, naquele momento que você desencarna e olha pro teu pequeno, se ele tá encarnado, vocês sabem, né, que o filho vai ter 50 anos e a gente ainda vai estar achando que ele é o pequeno da gente. Não, é o filho. Quando você desencarnar e olhar para a vidinha dele, se é que ele vai estar encarnado ou desencarnado, você ainda vai estar com esse julgamento dentro de si. Eu fiz certo, eu fiz errado. Eu deixei a desejar, eu fiz tudo o que eu podia. Em outro livro, desses que a Eliane me emprestou, meu Deus do céu, cada coisa que eu li eu achava fantástica. Eu li uma carta que um pai escreveu através da mãozinha do Chico, mas chorei dias por causa daquela carta, gente. Eu até nem trouxe a carta porque me engasga de novo. Não dá, eu só vou dar um resumo dela. Um homem era casado e tinha um filho. E eles tinham posses, tinham condição financeira. Então eles estavam sempre em eventos, em coisas da empresa ou da sociedade, e eles deixavam esse filho nunca desamparado, mas sempre com um terceiro, sempre com uma babá, alguém para cuidar, sempre com alguém. E de vez em quando eles levavam o pequeno para algum lugar ou tal. Mas o pequeno tomava café com outras pessoas, ia para a escola com outras pessoas, então estava sempre com outras pessoas. E ele cresceu tendo todos os confortos do mundo, mas não teve efetivamente a presença dos pais. Tinha a presença dos pais, mas assim, que bonitinho. Quando ele trazia um problema, vai dizer, mas não, pai, ouve isso aí, nunca ouvia. E quando ele recebia uma reclamação na escola, ele mandava alguém lá. Então não tinha os pais presentes. E sabe o que aconteceu? Infelizmente, esse garoto entrou na droga e os pais nem viram. E se afundou na droga e os pais não perceberam. E todo mundo sabia que ele lá era um perdido e era o filho deles, mas eles não se ligavam, continuavam no mesmo ritmo. Até que um belo dia, eles nem eram velhos ainda, tiveram um acidente e morreram os dois de acidente. E esse pai ficou desesperado. Claro, como morreram, tem aquele choque, tem aquele tempão que fica entre o perispírito aceitar que está morto e não. Enfim, deve ter passado uns 10 anos ali. E quando ele conseguiu olhar para o filho estava prestes ao suicídio. E ele ficou desesperado. Foi a primeira vez que ele olhou para o filho. E ele disse, meu Deus, meu filho. Claro que esse homem estava na presença do anjo dele e de mais espíritos amigos. E ele ficou desesperado. E ele entendeu, só naquele momento, ele entendeu a falta que ele fez. E ele pediu a chance de falar através de alguém. E foi através do Chico que ele conseguiu mandar uma carta. E olha só, a espiritualidade conseguiu levar o piá drogadito lá na casa do Chico, onde ele dava as passividades. Ele escrevia cartas, vocês lembram, né? Que ele escrevia um monte de cartas, assim, cartas verídicas dos espíritos que estavam ali para as pessoas, e conseguiram levar o piá para lá bem no dia que esse pai ia conseguir falar com ele. E o pai pedia perdão para ele, perdão, meu filho, perdão. E agora olhe bem, como aliviar esse coração sabendo que errou? Como aliviar um coração sabendo que não fez todo o possível e que o outro se perdeu? Como aliviar depois de um compromisso assumido? Porque esse é o maior compromisso da tua vida, sem dúvida alguma. A educação desses espíritos
compromisso da nossa vida. Não perca essa chance. Porque dizem os espíritos mais evoluídos que essa é a maior dor que uma pessoa pode sofrer. A gente acha que é a morte de um filho quando você ainda está vivo. A maior dor não é a morte deles. A maior dor é vê-los errando por uma falha nossa. Então, o objetivo desse grupo, que é facilitar, auxiliar, nos conduzir por um bom caminho, porque ninguém recebeu uma receita. Faça isso quando acontecer aquilo. Não tem uma receita pronta. Mas o objetivo desse grupo é auxiliar no que pode, para que a gente não caia nessa tristeza tão grande de ter feito errado. Então faça todo o teu melhor. Ah, mas tem hora que eu não sei o que eu faço. Muitas vezes eu também não sei o que eu faço. Ainda não sei o que faço. Mas eu peço ajuda. E a ajuda vem. Pode ser que não seja naquela hora ali que eu precisava ter a resposta. Mas ela vem depois. A ideia vem. Sempre use a oração. Sempre use o Evangelho no lar. E quando puder, traga teus pequenos para cá. Porque aqui também tem um reforço grande. Sabe que a gente chama de rede de apoio, né? Pai, mãe, pode ficar assim, né? Que é a maior rede de apoio que existe. Porque se há um mal pendor, eles já vão corrigindo. Se há uma tristeza grande na vida da criaturinha, que você não sabe como vai passar, ela tem uma história anterior, está escrito no relatóriozinho de vida dela as coisas, você vai ter que prepará-los para aquele momento que você não sabe o que vai ter. Ainda bem que não sabe, senão a gente já ficava doido agora. Mas ela precisa estar preparada. Essa criaturinha precisa ter dentro de si argumentos e força espiritual para aguentar passar. Nenhum ser humano nasce sem provas e expiações. Nenhum. Ela vai ter que estar preparada. Prepare você. Prepare você com o teu coração amoroso, com essa vontade que você tem de acertar. Faça o teu melhor. Eu quero dar aqui 7 lembretes. Eu tornei em lembretes para ficar mais fácil para nós. 7 coisas importantíssimas para que fique no nosso coração. Primeiro, os pais são zeladores das almas que Deus lhe confia. Você não criou essa alma. Compreendemos? Eu vou pedir para que vocês façam assim para ficar gravado na nossa alma. Compreendemos? Não somos criadores dessas almas, mas somos zeladores. Que sejamos zeladores amorosos, fiéis, carinhosos, atenciosos, mas zeladores. Segundo, 100% de nós todos temos anjos. Anjo guardião é destinado para nos ajudar desde da primeira conversa que teve para a encarnação. O anjo já disse: eu vou. Mesmo que tenha levado um tempão esse planejamento da encarnação, vamos falar aqui dos filhos, né? Teve para nós também, mas vamos falar dos filhos. Daquele momento que você aceitou trazer essa criaturinha para dentro do teu lar, o anjo guardião dele já estava presente e disse: eu vou. Então ele é teu parceiro, ele é teu amigo. O anjo do teu filho te ajuda. Lembre disso. Mas a gente não lembra nem do nosso. Como é que a gente vai lembrar do filho? Quando você estiver desesperado, quando ele estiver respondendo para você, fale com o anjo dele. O anjo está ali para ajudar e torce por ele. Ama essa criatura. No caso de mães que trazem inimigos, o anjo consegue amar mais do que a mãe. Então ele é teu aliado mais forte. Entendemos? Anjos estão conosco e junto conosco, junto assim, no nosso projeto desde a primeira conversa. Então ele é nosso parceiro. Terceiro, o seu filho tem esse anjo, mas esse anjo ajudou a construir também o projeto de vida dele. Teve um planejamento. Esse anjo estava presente. Você não vai lembrar porque você está encarnado, mas o anjo não está. Então ele não esqueceu. Ele sabe exatamente. Ele sabe que, vamos dizer assim, aos 12 anos ele vai ter uma pneumonia muito forte que vai comprometer o pulmãozinho dele depois. Vou dizer coisas bem malucas, mas que pode acontecer. Ele sabe que aos 16 anos ele vai sofrer um bullying forte na escola por um inimigo das antigas e que ele vai ficar abalado e que corre o risco de naquele momento ali ele decidir se vai pra droga ou não. O anjo sabe, você não. Ele sabe que essa criaturinha não vai ter um par amoroso nessa vida. E aí aquela adolescência complicada, mas ninguém me olha, ninguém me vê, eu não consigo ninguém. O anjo sabe o que ele trouxe, você não. E o teu coração sofre por todas as coisas. Até pelo dia que ele esqueceu o trabalho de matemática em casa, até pelo dia que o lanchinho foi em cima da mesa. Ai, mães são assim, né? Mãe sofre por tudo que acontece. Pelo amigo que não foi e deixou ele esperando, por tudo. Mas enfim, entenda. Ele trouxe um roteiro de vida, ele trouxe um planejamento, que você, graças a Deus, não sabe, mas faz uma ideia. Você sabe se a criança vai ser obesa ou não, porque ela tem traços, ela traz coisas das outras existências. Você sabe que ela tem
problemas físicos ou não, pela dificuldade que apresenta, mas você sabe que todas as coisas podem ser mudadas. Todas as coisas, dependendo do direcionamento que a criatura dá, aquele que encarnou, e com o teu auxílio, podem ser mudados. Mas depende da boa vontade. Se o Espírito é danado e não muda uma vírgula, aquilo vai se cumprir, entendemos? Entendemos? Então entenda isso no teu coração. Não é culpa sua se o projeto der errado. Não vai ser culpa sua se ele adoeceu. Não vai ser culpa tua se ele foi internado. Não é culpa tua que ele não tem amigos. Não é culpa tua que ninguém gosta dele. Todos os nossos filhos precisam aprender grandes lições. E por que será que você é espírita? Para que você tenha mais embasamento de ajudar nesses momentos. Essas coisas que infernizam a vida deles e que destroem a nossa. Eles precisam ter o teu embasamento. E você tem. A literatura espírita, ela nos ajuda muito. Essa teoria que a gente tem é tão ótima que a gente leve para a prática o que está aprendendo. Combinamos assim? E não martirize o teu coração. Não martirize. Porque pode ser que muita coisa dê certo, mas pode ser que muita coisa dê errado também. Mas continue fazendo. Não desista. Quarta, a programação da nova experiência inclui lances gerais. É mais ou menos o que vai acontecer. O que acontece entre uma aprovação e outra depende do espírito. Ah, mas ele é bem pequenininho. Toda a vida nossa depende de nós mesmos. Foi assim conosco, é assim com eles. A gente pode pensar, meu Deus, mas que absurdo. Tem criança tão pequena que passa por coisa tão dramática, por sei lá, um assalto dramático em casa, ver uma coisa muito violenta, ser violentado sexualmente, coisas tão terríveis. Esse espírito sabia o que ia passar. E os pais estão ali para auxiliar, para ajudar, para mudar, mas não tem culpa. Entenda. Esses lances gerais compõem provas e expiações e são necessários para a evolução dele. Não é que Deus é ruim, meu Deus, ele está fazendo mal só para o meu filho. Não, o teu filho tem uma vida e tem um aprendizado a fazer. Provas e expiações estão na vida de todo mundo e às vezes elas começam cedo. Você precisa saber disso. Não adianta fingir e dizer, eu não sabia. Você pode ter trazido alguém com deficiências grandes morais que precise passar por coisas pesadas. Cabe a você se equilibrar e ajudar a equilibrar a criaturinha que você trouxe. Entendemos? Bem, como os lembretes são pesados. Tudo isso está no livro, mas a gente precisa saber de uma forma prática. Precisa entender claramente, não ficar fantasiando meu filhinho, meu amorzinho. Claro que ele é teu filhinho, é teu amorzinho. Mas ele, antes disso, ele é um espírito endividado, senão não teria reencarnado. Se ele fosse um espírito de luz, que não precisasse mais passar nada, ele não tinha vindo pra cá, tá? Ele veio, tá ali contigo, tá dando tudo certo até agora, e que bom que continue assim, que você continue firme, forte, que você continue sendo a referência dele, que ele seja assim, uma pessoa de bem, caráter moldado por você, mas independente de ser espírita dedicado ou não, as coisas vão acontecer e ele precisa estar preparado para isso. Outra coisa, a execução dessas provas e expiações depende dele. Por mais que você fique estudando ali com ele, vai meu filho, vai, estuda, seu filho estuda, se ele vai estar nem aí com a prova, se ele vai responder o que ele quer, não sei lá, o problema é dele. Eu estou pensando assim, porque às vezes eu estudava com a minha pequena e eu tinha certeza que ela ia bem, quando chegava lá, ela dizia assim, eu sei lá. Ela respondia isso na prova. Ai mãe, sei lá. Como você sei lá? Por que você não respondeu? Você não se lembrou? Ah, não lembrei. Deus do céu, dá vontade de socar, né? Porque você estudou tanto, se esforçou tanto. E ai, sei lá. Pode ser. Tá no livre-arbítrio dele. E é desde pequeno, tá? Esse livre-arbítrio funciona desde o dia que nasceu. É claro que você tá ali para conduzir da melhor forma, mas às vezes dá errado, e você se desespera. Não desista. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Lembra que ele trouxe uma vez a história da espada? Porque os discípulos chegavam para ele e diziam, ô Jesus, nós estamos te seguindo, nós estamos fazendo tudo o que tu diz, nós estamos indo para essa cidade, nós falamos do bem, eles jogam pedra em nós, eles fazem na nossa cara, ridicularizam, é muito difícil. Daí ele disse para eles, mas eu não tenho que levar, eu vou trazer a espada. E aí foi um choque para eles, como assim? A espada? Mas pense se não é verdade. Você vem aqui, você traz a criança para a evangelização, e água fluidificada, e passe em palestra e tudo, e reza em casa, né? A criança ferve na escola. A criança é o terror dos vizinhos. Os pais chegam e dizem, não vai com ele porque ele é terrível. E você está fazendo todo o possível.
infantil fica plantado. Um evangelizador infantil não vai ver essa criança depois. Ele não vai saber o adulto que se tornou. Tomara que veja, tomara que saiba. Mas ele está plantando sempre ali, todo sábado, toda terça, ele faz. E esse esforço é recompensado. Imagine se um evangelizador infantil ganhar recompensas enormes na vida. Imagine uma mãe, imagine um pai. Qual o tamanho dessa recompensa? Se você pegou um espíritozinho tortinho, se você recebeu dentro de casa um danado desses, e ele conseguiu não praticar tanto mal, conseguiu não importar tanto a vida das pessoas, conseguiu ficar melhor do que veio, o mérito é teu. Imagine como você vai ser recebido por ter educado uma criaturinha difícil. E muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá certo, você vai receber sim esses louros. Mas como diz minha mãe, não fantasie tanto. Não fantasie tanto, porque pode ser que um dia dá certo, dois não dá. A minha era bem terrível e eu chorei quase todos os dias da infância dela até a adolescência. E tem vezes que eu ainda choro, ela já foi até embora. De pensar assim, puxa vida, mas tanto esforço produziu só isso. Mas eu tenho plena certeza e convicção, se ela melhorar só isso, já foi um enorme passo. Porque às vezes é a primeira vez que o Espírito aceitou uma correção. Às vezes é a primeira vez que ele entrou num caminho, ouviu uma palavra certa, respeitou alguma regra. Porque tem uns que são tinhosos, não respeitam regra nenhuma, parece que as regras são o desafio da vida deles, detonar as regras. E às vezes, se você conseguir um progressozinho pequenininho, já é um progresso enorme aos olhos de Deus. Ao anjo que sabe quem é, que está ali, é um progresso enorme. Fique feliz no teu coração. Não se deixe abater pelas vezes que deu errado. Tenha fé e confiança, se apegue nos anjos, no teu e no dele. Porque eles sabem como é que ele era. Eles sabem quem que você trouxe. Eles sabem a pestezinha que veio ali. E vou dizer mais. Mas agora, nessas épocas, de, entre aspas, de fim dos tempos, de renovação do nosso planeta, de nova era, essas coisas todas que se fala, sabe o que quer dizer isso? Os espíritos mais difíceis estão reencarnando. O umbral está aberto para vir todo mundo, então esses estão vindo para junto de nós. Filhos, netos, alunos, estagiários lá da onde você trabalha, enfim, estão vindo ali, são esses, os mais desafiadores estão vindo agora. Por isso a importância de um grupo desse, para a gente saber. Se houvesse tempo de todo mundo falar o que o seu faz, a gente ia ficar assim, meu Deus, também? Nossa, porque todo mundo passa. E eles vêm com essa energia toda, e a gente já está meio desgastado pela culpa, que é uma coisa terrível de sentir. Os obsessores adoram a culpa da gente. E quando a gente se sente culpada, eles pegam o nosso fraco. Então não se sinta culpado. Faça o teu melhor todo dia. Entenda que você é a referência. E se eles vêm porque eles não vêm assim, mãe, por favor, só vocês são ardilosas. Mãe, por favor, já vem assim, mãe, porque eu vou lá na escola, porque todo mundo vai. Não vai me dizer que eu não vou, porque todo mundo vai ser a vergonha da minha vida. E aí você fica, meu Deus, será que é mesmo? Será que todo mundo vai? A minha dizia coisas do tipo assim, mas todo mundo tem. Eu falava pra ela a mesma coisa que a minha mãe me falava, você não é todo mundo, não sou todo mundo, mas eu passo vergonha, mãe, eu sou a única pessoa, mãe, eu sou espírita, já é uma vergonha, mãe, porque sábado à noite eu tenho que ir pro centro, todo mundo vai sair, eu vou pro centro espírita, é uma vergonha, mãe. E eu pensava, meu Deus, será que é uma vergonha mesmo? Eles abalam a gente, eles abalam a estrutura da gente pelos laços que a gente tem de amor, de amizade, de vontade de fazer o certo. Você vai se perguntar 1000 vezes, será que isso está certo, será que está errado? Meu Deus do céu, eu levava a minha pendurada para todo lugar que a gente faz palestra, umas 3 por semana. E ela ia, mãe, as pessoas pensam até que eu sou crente de tanto que eu estou em centro espírita. Meu Deus do céu, é rezar, rezar, rezar. E chega em casa e o evangelho deu graças a Deus, já pensou se não tivesse, pelo amor de Deus, onde é que você estaria? Nossa, aí o ódio pegava. Enfim, por que eu estou contando isso? Não é fácil. Não é fácil, não é gostoso. E a gente olha as carinhas de vocês assim, a gente já vai imaginando, deve ter isso dentro da casa de vocês também. Mas saiba, é na casa de todo mundo. E se você soltar e disser, meu filho, faça o que quiser, ele vai ficar bem felizinho contigo. Eu te amo. Só vai falar eu te amo quando você está deixando ele fazer o erro. Eu te amo tanto. Manda mensagenzinha pra ficar feliz. Não é boba. Você fica feliz, manda mensagenzinha, tá aprontando. Seja rigoroso. A regra tem que ser tua, é você que sabe o caminho. É você que sabe onde é que
Certo? Eu queria fazer um comentário, não sei se tu vai falar isso, mas a minha filha é autista. Ela tem 5 anos e ela tem a personalidade bem forte. Além dela não compreender muita coisa, assim. Então sempre vem nisso, até onde ela entende, até onde ela não entende, até onde eu vou dar as rédeas, se ela tá fazendo por causa do autismo, porque ela tem 5 anos, ou, né? Então, isso é bem difícil, assim, saber o... Mas com certeza, o autismo é uma característica forte e é bem difícil mesmo. O Divaldo tem uma palestra, depois se vocês quiserem, eu passo, aquela que eu passei no grupo ali, uma palestra fantástica que ele fala sobre o autismo. E ele diz, por que tantos autistas, que é o que todo mundo se pergunta, por que tantos autistas agora? O autismo é uma característica da minha família. Vários de nós, eu inclusive sou autista, mas no suporte bem baixo, graças a Deus. Assim, porque os suportes mais altos têm difícil convívio. Então eu imagino o que tu passa pelo que a gente passava lá em casa. Eu tenho um dos irmãos, tenho 2 irmãos, um é autista, e como é difícil, como desestrutura a gente, como é complicado, como a gente vive quando tem um autista dentro de casa, eu imagino que tu passa. E o Divaldo deu uma explicação tão boa, que eu não saberia colocar aqui, sobre o autismo, sobre a necessidade deles, porque tu olha e tem piedade daquela pessoinha que está ali. Mas entenda, o autismo é só agora, o espírito dele não é autista, é o corpinho dele agora, assim como a deficiência, a síndrome de Down. Eu vou contar só um exemplo que eu acho que cabe aqui. Eu trabalho numa farmácia. Quarta-feira eu estava trabalhando, estava atendendo uma senhora, então na frente do meu guichê, estava a senhora e ela trouxe a sua filha, a senhora bem senhorinha, já devia ter uns 70 e poucos anos assim, e a filha síndrome de Down, vestidinha assim como criança, porque eles continuam assim, né, e ela toda faceirinha ali esperando a mãe dela, até que quando ela virou assim ó pro balcão, ela viu o guichê cheio de bombom ali, e eu atendendo a mãe dela, com o canto do olho eu vi que ela pegou o bombom, e com muita dificuldade ela botou no bolso. A mãe dela não ouviu, mas eu vi. E aí eu fiquei, meu Deus, eu falo ou não falo? Eu vou pagar esse bombom, eu deixo ela ir embora, eu faço o quê? Meu Deus do céu, coitada da senhorinha, dá aquele drama assim, de ética, não fiz nada. Normalmente, assim, quando a gente não consegue decidir, não fez nada. Elas foram embora, eu pensei, que difícil. Como educar um Down é difícil. Ela já tem 70 anos, ainda está educando essa criaturinha todo dia, todo dia. Gente, passou uns 5 minutos, vem as 2 de volta. Não acredito. Ela disse, entrega pra moça. A menina pegou o bombom do bolso, disse, desculpa. Aí a senhorinha falou pra mim, eu poderia pagar, porque eu fiz menção de pagar pra ela. Daí ela disse, eu poderia pagar, mas eu tô educando ela. Gente, ficou uma lição pra mim. A menina Down completo, assim, todos os caracteres, não é um pouquinho Down, era muito Down. E a mãe dela ainda estava educando. Ficou pra mim, assim, o exemplo. Acho que cabe aqui porque nós estamos trazendo a vida carnal, muitos espíritos com várias síndromes, inclusive o autismo, mas a educação ela precisa ser feita. É mais difícil, mas tenha certeza, você tem uma rede de apoio, você não está enxergando os seus olhinhos, mas você tem. E na hora que não souber o que fazer, pede ajuda. Faz o teu evangelho, pede ajuda. Marca o evangelho com data e pede especialistas para te ajudar, porque tem hora que realmente não tem nem o que fazer, né? Não sabe nem como fazer, não sabe se quer socar a criatura, se tem piedade dela ou o que faz naquela hora. Então, faça isso, use a tua rede de apoio. Com síndrome, sem síndrome, a educação precisa ser feita. E todos nós fomos preparados, apesar de a gente dizer, eu não sei o que eu faço. Todos nós fomos preparados antes. Quando a gente foi receber o espíritozinho, a gente sabia o que ia enfrentar, em linhas gerais, né? O dia a dia é diferente. Mas faça o teu melhor e não te arrependa. Eu vou mandar essa palestra. E se você puder, procure. O Divaldo estava fazendo uma palestra, não era o tema, mas ele entrou no assunto e foi fantástico. Porque assim, o limite, a disciplina, independente do que a criança tem, ela precisa. Eu tenho alunos autistas e do mesmo suporte, só que eles são diferentes, claro que todos são diferentes, mas a forma como a família direciona a questão do limite é o que faz a diferença na vida deles. Eles precisam do limite igual a outra criança precisa, exatamente igual. Não tenha dó. Piedade a gente tem que ter como a gente tem que ter dos nossos filhos. Todo mundo, a gente precisa de piedade, compaixão, não de pena. É uma diferença muito grande. A pena aniquila a criança. Né? Então, assim, a orientação, disciplina é o que ele precisa. Tá? Fica bem tranquilo, deixa a sua coração em paz.
Quando a gente fala assim, ó, personalidade e caráter, às vezes a gente confunde. Daí eu até esqueci de colocar isso antes pra gente ver, porque o livro fala de moldar o caráter. E a gente diz assim, ó, personalidade forte, como você falou. Sabe, a personalidade, eu até trouxe escrito aqui para não errar, é o conjunto único de traços psicológicos que influenciam como uma pessoa pensa, como ela sente, como ela age, é inata, já nasce com ela, ou seja, personalidade do espírito mesmo, é ela mesma, a personalidade dela. Caráter é todas as outras coisas que vão influenciando ali para que ela se torne isso ou aquilo. Caráter é a educação formal que a gente dá, são as coisas que a gente ensina em casa, é o direcionamento que a gente diz, é como aquela senhorinha, ela não pode fazer isso, ela foi lá devolver o bombom, e eu não sei a que nível que ela raciocinou assim, se ela tem vergonha ou não, mas sei que ela foi embora assim, ó. Ela sabia que tinha feito errado. De alguma maneira aquela mãe conseguiu colocar para ela que estava errado e ela sentiu no coraçãozinho dela. É uma forma de educar, assim como os nossos. Então, caráter você molda, personalidade não. Por isso que eu estou o tempo inteiro aqui dizendo para nós, não se culpe, porque às vezes essas personalidades às vezes eles são tinhosos, porque, gente, soldados reencarnam, reis reencarnam, donos de grandes potências reencarnam, administradores de grandes empresas reencarnam, e às vezes reencarnam na nossa casa. E a gente ali simples mortal, eu, farmacêutica, mãe solo, cuidando daquela danada daquela menina, que, meu Deus do céu, um dia eu fui na formatura do prezinho dela, quando eu chego lá, quem é que apresentava a formatura? Era ela. Entregaram o microfone na mão dela para ela falar, eu nem sabia disso, quer dizer, ela não treinou, ela não me contou, que eu sei, ela não falou nada. Cheguei da farmácia, fui de uniforme e tudo, preparada a tempo, chego lá, vi a pequena com o microfone na mão, lá em cima do palco. Olha o grau da menina, encarnou na minha casa, na minha mão, e como é que eu torço um pepino desse? É com dedicação, com paciência, muito choro e muita reza. Assim eles vêm para as nossas casas. A gente não sabe o que eles já foram. Às vezes essa audácia que eles têm é porque já foram grandes coisas mesmo. E às vezes a gente passa vergonha da falta de conhecimento nossa, da falta de pulso. Então lembre sempre, é tua responsabilidade. Faça o teu melhor, beleza? Um lembrete bem importante. Na hora do reencarne, a gente nunca pensa nisso, né? Quando o perispírito vai se grudar ali no espíritozinho, quando ele está sendo implantado ali no nosso útero, molécula a molécula do perispírito, é pedacinho a pedacinho, como um crochêzinho muito sutil, como um bordadinho delicado, molécula a molécula, é unido ali o perispírito dele, ou seja, o que ele é, a personalidade dele, com aquele corpinho sendo formado. E ali naquele momento que vai ter as deficiências físicas, as características individuais desse espírito. Assim como aconteceu conosco, se é parecidinho com seus pais, mas não é os seus pais. Teu filho também. Pode ser até parecidinho com você, mas não é você. Cada célulazinha, cada moléculazinha dele foi formada a partir do que ele tem de material. Material de outras vidas, construções de outras vidas. Então, não se culpe por uma doença. Ai, meu Deus, mas meu filho tem isso. Meu Deus, meu filho tem que passar por uma cirurgia tão grave. Ele trouxe isso. Entenda, não se culpe. Não turve o vosso coração. Jesus já dizia assim, não dizia? E ele dizia principalmente para as mulheres que, oh meu Deus, as mulheres têm mania de achar uma coisa para se culpar, para achar que fez errado, coitado do meu filho, as deficiências que eles trazem, tudo a gente se culpa, então não se culpe. O objetivo nosso aqui é entender, eles têm uma história de vida, nós também temos, concordamos em fazer esse projeto e a gente quer que dê certo sim, mas não podemos nos afundar em dúvidas se esse projeto começa a vacilar ou começa a minar as nossas relações. Porque todos nós temos uma vida. A gente tem empresa, a gente tem emprego, a gente tem família, a gente tem várias coisas e tem o projeto ali, que é 24 horas. Vocês já devem ter visto aquele vídeo que eles passam na internet, tem em várias línguas o vídeo. Eles falam que é uma vaga de emprego, a pessoa vem para se inscrever para a vaga e quando eles começam a dizer o que vai ser feito, tu lembra do vídeo? Alguém viu esse vídeo?
Quando eles começam a dizer assim, é uma pessoa, parece que ela é de uma empresa mesmo, bem importante, assim, ela começa a dizer o que o candidato vai ter que fazer naquela vaga. Daí ele diz assim, aí a pessoa pergunta, mas quantas horas de trabalho que você falou? Ininterrupto. É 24 horas. Mas como assim? Não tem folga? Não tem folga. Não tem férias? Não tem férias. Vai trabalhar sempre com amor, mas não tem horário, como você tem, mas vai estar trabalhando, vai ter que estar disponível. E daí ele vai falando coisas, e depois ela diz, mas quem a candidata acaba dizendo, mas quem que é o louco que vai querer fazer isso na vida? Sem remuneração? Sem remuneração. Meu Deus, quem é? E dura quanto tempo isso? O tempo que precisar. Meu Deus, que loucura! Por que alguém vai querer? Não, daí a pessoa da empresa diz assim, eu posso te afirmar que tem milhares de pessoas fazendo isso hoje. Não, impossível, é impossível. Daí ele diz, a maternidade. Todo mundo chora. Pensa, meu Deus, é mesmo, a maternidade é uma loucura. Você trabalha 24 horas, 7 dias por semana, de noite, inclusive se precisar todos os dias da semana, você não ganha nada aos olhos humanos e você está ali disponível. Maternidade é isso. Mas querem saber mais? A maternidade é o nosso presente maior. Falando agora só para nós mães. Vocês já perceberam que uma mãe, quando olha a foto do seu filho, distende o rosto e sorri? Qualquer um. Alguém pode mandar. Olha o que teu filho está aprontando. Tu amplia a foto, olha a carinha dele. Porque de olhar a carinha do teu filho, você recebe um jato de ocitocina. Sabe aquele hormônio do bem-estar? Tem um baguinho também, você pode comprar ocitocina, mas ela não funciona muito. Agora, olhar a carinha do teu filho, o jato de ocitocina é liberado em você. Você pode estar triste, você pode estar braba com ele mesmo, inclusive. Você recebe aquele jato. É um pagamento gigante que Deus faz para nós mães. A ocitocina é o hormônio do bem-estar mais forte que existe. Ele te causa bem-estar inteiro. E às vezes você pode estar possessa e aquele jato te transforma. E aí os homens olham para nós e você é boba, né? Ela tá fazendo o que quer com você e você tá aí rindo. Por isso que ela pisa em cima de você. Foi feito assim, gente. Deus fez isso para nós, para que a gente tivesse essa coragem de gente doida, de trazer esses espíritos para corrigir, para amar, para proteger. E a gente recebe, né? E fica molinha. Mas ela tá falando mal. E a gente fica. É só olhar o tamanho da fila das mulheres lá no Santa Augusta, na visita, no dia da visita. Maioria mães, não são a maioria esposas, a maioria as mães. E a visita lá é horrorosa, eles fazem uma vistoria antes de entrar que é humilhante. E as mães estão lá com um sacolinho, idosas. Mãe, vai ser sempre mãe. Você reencarnou, decidiu ser mãe, você tem esse direito de ganhar ocitocina sempre. É um benefício que a gente ganha que é insubstituível. Não tem como você conseguir de outro lugar. Eu posso fazer exercício na academia? Sim, você ganha endorfina. Não é ocitocina. Eu posso fazer uma viagem com o meu amor? Sim, você vai ganhar vários outros benefícios. Ocitocina, não. Ocitocina você ganha em momentos muito especiais. Quando você está praticando bem, quando você está sendo grato e enxurradas de ocitocina, quando você está junto com o teu pequeno. Quando ele tem uma conquista, quando você viu que conseguiu corrigir alguma coisa dele, quando só olha para a carinha dele, quando ele passa a mão em você, o toque com o teu filho, mas é um jato, tu chega a ficar quente, molinho, ocitocina pura, você sai flutuando, o mundo pode estar acabando, a bagunça do brinquedo pode estar ali no chão, mas se ele disser, eu te amo, mamãe, acabou, a ocitocina vem, não tem como você ficar irritada, por isso que a gente é boba. A minha mãe sempre diz, mãe é boba mesmo, eu não sei por que a gente faz isso. Mas é a ocitocina, agora você sabe. E vocês sabem que pesquisadores brasileiros, eu sou bioquímica, então eu gosto desses assuntos. Pesquisadores brasileiros descobriram que a ocitocina é o hormônio que faz a dilatação da nossa ossatura para o nascimento da criança. Então lá no hospital, quando não tá dilatando, já passou algumas horas, eles dão soro. O soro é feito de ocitocina. Chama Oxyton, acho que é o nome. O soro que eles não, que eles chamam, o soro para o parto, a indução do parto é feita com ocitocina. Por quê? Porque Deus preparou assim, para que a gente, desde o momento que a criaturinha nasce, que é um momento de dor, de medo, meu Deus, é um drama o parto. Você já recebe tanta ocitocina, tanto, que não tem uma que não fique feliz na hora do parto. Quando vê a
estar feliz, porque é esse jato que a gente ganha. E mais, a amamentação também depende de ocitocina. Olha como Deus fez bem certinho, como ele é certinho, como ele fez bem certinho para ligar mãe e filho. Em todos esses momentos, a gente ganha o que há de mais precioso, essa coragem para seguir. Até aqui, beleza? Então, mães, a gente fica feliz de ver isso. E saiba, sempre, para todas nós, em todos os momentos, não interessa quantos anos o teu pequeno tem, não interessa se ele veio de um país distante, se ele já era brasileirinho mesmo, as dificuldades vão acontecer. A gente não sabe quem a gente trouxe, a gente não sabe a história pregressa deles, mas em toda a maternidade existe alegria e existe culpa, existe medo e existe muito júbilo, existe tudo junto ao mesmo tempo. Que bom, porque você já pensou se fosse só preocupação, se fosse só medo, se fosse quem é que aceita isso? Só espíritos elevados. Como nós não somos ainda, a gente precisa ganhar esses bem-estares, bom? Qualquer que seja a condição que você trouxe o teu pequeno, pode ser até que ele seja inimigo teu, porque pode acontecer de ele ser um inimigo teu e você teve a coragem de trazer. E aí, você pode se pegar na culpa quando tiver a rejeição, quando você tiver a depressão pós-parto. Isso muito acontece em várias das nossas famílias. Claro que ninguém vai chegar por aí e dizer, sabe, eu odeio meu filho, eu não consigo pegar ele no colo. As mães têm vergonha, porque é meio que uma obrigação a mãe amar, proteger e tal. Mas saiba que você pode ter trazido um inimigo e pode ser mais difícil que os outros. E aí você olha as outras mães tão amorosas lá no parquinho e você não consegue. Aí você olha na escola as mães se dando tão bem com os filhos, contando tão felizes coisas e você não consegue. Mas nunca ninguém está despreparado. Em todos os casos você recebe o amparo, a ocitocina e o amor. Entendemos? Fique tranquilo, esse projeto sempre dá certo. Por mais que ele seja difícil, ele sempre dá certo. Eu coloquei aqui até mesmo quando se tratam de inimigos, há muito amor envolvido, muita proteção, muito amparo e carinho espiritual com as mães, principalmente. Sabe por quê? Porque a mãe, digamos que dois inimigos muito antigos aceitaram agora conviver no mesmo teto, mas eles são inimigos de se matar um ao outro várias vezes. Eu sempre me lembro do mesmo caso, aquela menina que matou os pais. Tem um sobrenome estranho. Christopher? Com tanta frieza, e a gente olha e, meu Deus, como é que alguém pode ser assim? Gente, só pensar, são inimigos que já fizeram isso várias vezes, e que uma fez pra outra, a outra fez pra uma, fizeram várias vezes. E a gente é espírita, a gente sabe, você traz pra dentro de casa, você não sabe pra quem, você não sabe quem que você trouxe. Pode ser que seja um inimigo. Não se culpe se a coisa não é bem amorosa, bem educadinha. Não se culpe se não houver um retorno da parte do pequeno pra você. Não se culpe se a pessoinha disser, eu não queria que você fosse a minha mãe. Um dia eu tava lá na minha cabeleireira, ela nem conseguiu terminar o meu cabelo, porque o pequeno dela, ela tinha adotado o pequeno e foi buscar ele na escola, me deixou esperando ali, né? Foi meio constrangedor. Quando ele veio, ele tava todo feliz. Daí ela foi falar alguma coisa pra ele, ela tinha comprado um todinho lá pra ele, e ele disse que não queria aquilo, bateu no todinho dele. Meu Deus, eu não sabia nem o que eu fazia. Se eu olhava pra ela, se eu não olhava, porque ela tava constrangidíssima, e ele disse, eu não queria que você fosse a minha mãe, eu queria que fosse a tia fulana, que era quem tava fazendo a unha lá, que era a sócia dela no salão, a manicure. Eu queria que fosse a tia fulana. Meu Deus, aquilo doeu tanto no coração dela, tanto, essa mulher ia infartar, e isso não tá longe de acontecer na casa da gente. Eles falam coisas doloridas, sim. Pode ser que seja aquilo ali, ele pode não gostar dela, podem ser inimigos, ela sabe o ato de amor que ela fez, mas pode ser só aquele momento? Pode ser. Você tem que ser o adulto. Você que topou esse desafio, você que é espírita sabe, pode acontecer. Não fantasia que vai ser tudo lindo porque você se esforçou. Não fantasia que quando você vem aqui no centro, assistir a palestra e tomar água fluidificada, nunca mais vai ter problema. Não fantasia. A fantasia é ruim. Ai, meu filho vai me amar para sempre. Tomara, mas isso nem assim existe, né? Amar para sempre, só para espíritos evoluídos. A gente ainda não é, nossos pequenos não são. Não fantasia as coisas, que daí você sofre mais. Seja, como é que eu posso dizer? Pragmático. O que é esse reencontro de vocês? O que significa esse reencontro? É importante, com certeza.
é valioso sim para a vida de todos vocês, pai, mãe, criança. É a forma que a gente vai conduzir que vai dizer se isso foi bom pra gente ou não. Vai que você fica tão amargurado e cai numa depressão porque o teu filho não se corrigiu. Que triste pra você. Entenda, você é um zelador. Você está recebendo pagamento para isso? Tá. A gente evolui muito quando a gente aceita trazer filhos. Quando a gente decide, tem vários amigos que decidiram não quero filhos. Tudo bem, é uma escolha, você tem o teu livre-arbítrio, mas quando a gente aceita ter filhos, a gente evolui mais rápido. Ah, mas para que evoluir? O Espírita sempre fala em evoluir, para ficar feliz. Você só vai ser feliz quando você evoluir. Quanto mais evoluído você é, mais feliz você fica. É o nosso pagamento. Só para contribuir nessa fala, o Sandro disse uma mulher aqui, era adolescente. Eu sempre cito e sempre procuro refletir dentro desse depoimento do Deus, né? Depoimento dele. O Sandro, ele é espírita e ele é psicólogo, né? Então ele disse que ele era adolescente e ele tinha ganhado ingressos para ir num show e a mãe dele disse que ele não ia e ele insistiu, não ia, e ele olha para a mãe e diz: eu te odeio. Ela diz, ela friamente não amava mais e que odiava ela. E ela, na maior simplicidade, olha para ele e diz: eu não preciso que você me ame. Basta eu amar você, mas você não vai. Então, uma das coisas que é muito complicado para nós é nos deparar com situações, independente, digamos, eu acredito que seja independente da idade da criança, porque hoje nós temos uma filha de 3 anos e 8 meses, que às vezes ela é bem desafiadora. E o dizer não, a gente parece que está querendo punir. E eu sempre procuro, às vezes, me centralizar, porque naquele momento que tu diz não, é um momento que tu precisa saber se tu estás fazendo isso por pura birra, e aí tanto tu estás usando o lado infantil, o teu lado infantil, ou se tu estás usando para corrigir. E quando a criança desafia, se tu se sentir menosprezado, agredido, que aí a criança vai chorar, etc, vai vir uma série. Eu sempre procuro pensar que a minha função de educador vem antes do que a função do pai. Porque o pai vem com amor, mas a função que me foi dada, que me foi concedida, na realidade, né, que graças a Deus eu muito pedi e me foi concedida, então eu tenho a maior responsabilidade do que você fez com o seu filho. Então, às vezes a gente precisa também cair nessa reflexão, porque às vezes a gente se sente culpado por tantas coisas e todos os dias a gente comete erros, todos os dias, né? Porque o sentimento do indivíduo está do teu lado, né? E aí quando eu falo do indivíduo, é todo tipo de relação, e o teu sentimento. E o mais difícil pra gente é estar pesando isso, né? É equacionando essas situações que acabam aparecendo. E se a gente olhar pelo lado positivo, a gente sempre vai ter um ponto pra gente se ajudar, né? Pra gente também crescer. Com certeza. A fala da mãe do Sandro é forte, né? Eu não preciso que você me ame. De verdade é duro para a criança, na verdade era adolescente, desafiando. E olha como ela foi firme, que a gente consiga ser firme assim. Porque a gente se abala. Quando o pequeno olha diz, não te amo, eu queria ser filho de fulano, a mãe já falou isso. Eu queria ser filho da tia, era a mãe da amiguinha dela. Só que ela ia pra amiguinha dela só nos fins de semana, então elas brincavam e tinha, nossa, daí montavam casinha lá fora, dormiam na barraca dentro do quarto da menina. Então, claro, ela dizia, eu quero ser filha da mãe. Eu nem lembro mais como é que era o nome, mas ela me disse isso algumas vezes, isso me doeu tanto. E é isso que a gente tem que lembrar. Ele tá na condição infantil. Ele tá, por mais que esteja ali te desafiando e te doendo, porque você sabe o tanto que você dedicou da tua vida, o tanto que você perdeu da tua vida para dedicar para ele, entenda, você continua no papel, você precisa continuar no teu papel. Você está educando. E se você educar bem, meu Deus, você vai ter um orgulho de ti. Você vai receber filhos melhores na próxima. Você vai ter uma condição ótima. Gente, tem
gente que já tem filhos ótimos, que não precisa educar tanto. Já pensou? Já pensou os pais do Chico? Os pais do Chico de agora, que ele reencarna novamente, o do Emmanuel. O Emmanuel reencarna novamente, o Chico é o anjo dele. Pense bem, essa criatura está dentro da casa de alguém? Nasceu lá? Vai precisar de correção? Não. Vai vir corrigir? Sim. Então, tem gente que já tem esse mérito. Talvez nós ainda não, a gente ainda tem que corrigir, é no todo dia, no todo dia e no toda noite. Entenda. Como exemplo, Célio, eu adorei isso aí, não preciso que você me ame, mas eu vou fazer a minha parte. Que a questão dessa fala dela, entra a questão do amor incondicional. Isso. Né? O amor maternal e paternal, ele deve ser o amor incondicional, independente se o filho te ama ou não, isso não tem que te importar mesmo, só que a gente se importa ainda, porque nós somos humanos também, somos frágeis, né? E a gente acaba se importando, mas assim, é um esforço diário a gente trabalhar isso dentro da gente. O meu amor por ele não depende do amor dele por mim, agora o meu tem que existir. Essa semana eu tive que usar essa frase, eu também gosto muito eu usei essa frase com a minha filha mais nova. Ela falou uma coisa lá e eu disse assim pra ela, não te preocupa. Falei, Luara, o teu amor não depende do meu. Eu te amo e vou te amar pra sempre, assim como eu sempre falo pra ela, eu vou te perdoar pra sempre, né? Mas assim, tu não é obrigada a me amar, mas eu te amo pra sempre. Ela olhou assim pra mim, ela nem respirou, ela não esperava por essa resposta. E realmente, é que o nosso amor é incondicional, a gente não deve querer que eles nos amem incondicionalmente também, embora eles nos amem, mas é o momento das birras que são indispensáveis para o crescimento deles também. Isso que a gente tem que entender, né? Gente, nós falamos da maternidade, de como nós recebemos um pagamento e como nós evoluímos sendo mães. Agora vamos falar da paternidade. Esse papel não fica muito claro. Eu estava pensando, ela está falando só das mães, eu estava preocupada. Eu já estava até pensando em pegar a cadeirinha e colocar. A paternidade, a maternidade é muito clara, é fundamental. Se não tem mãe, não tem. Não tem vida, não tem condução, não tem apoio, não tem a criança sem mãe, ela sofre muito mais do que as outras, é mais difícil. Agora a criança sem pai está se tornando, infelizmente, na nossa sociedade, comum. Tanto é que não se chama mais na escola de festa do Dia dos Pais, é festa da família, porque de tantos pais que não assumem esse papel, o seu papel, quando estava desencarnado, disse eu vou fazer, quando chegou aqui, ficou com medo e não fez. Que pena, porque o papel do pai é muito claro. Ele não pode ser bobo, que nem a mãe, porque senão, é como o meu pai sempre diz assim, esse piá é criado pela avó. Por que ele dizia isso? Ele nem sabia o que ele estava falando. Se uma criança é criada só pela mãe, só com as regras da mãe, a mãe é boba, a mãe amolece. A mãe, ela quer educar, ela faz, de repente ela amolece, por alguma razão a criaturinha consegue. O pai não. O pai tem essa obrigação de ser o rumo da vida, o rumo do exemplo, o rumo do amor, o rumo da pessoa que precisa, que veio para ser orientada. E mais, o pai tem que ser o cerne também da mãe, porque mãe também se perde. O pai dificilmente vai passar a mão na cabeça e dizer, não, pode fazer, o pai deixa. Se ele está fazendo isso, ele está sendo negligente. Se a criatura pediu alguma coisa errada, o pai tem que ser o rumo do certo, o rumo do moral, tem que ser o exemplo do moral. É menor que o da mãe? Não. Porque a mãe é amorosa, a mãe cuida, a mãe faz e ganha ocitocina e ela nem consegue se desvencilhar desse papel de mãe, depois que a mãe já vira uma coisa da vida, né? O pai não, o pai tem que ser pai e tem que saber que depende dele a construção moral. E o molde do caráter depende fundamentalmente do pai. É o pai que tem que ser a retidão. É o pai que tem que dizer o que está certo e o que está errado. Você não pode gritar assim com a sua mãe. É o pai que tem que dar o apoio para a mãe também. E longe da criança, olha, eu acho que você fez errado, vamos combinar melhor da próxima vez. Você não faz assim. Não tira a minha autoridade na frente da criança. O nosso problema hoje é... Todos esses livros, eu nem conhecia tudo isso, tá, gente? De todos esses livros que eu li ali, o nosso problema hoje na educação dos filhos é a falta de autoridade. A gente quis ser tão amigo deles, porque a gente achava que era tão bom, e a gente confundiu as coisas. A gente mesmo se tirou a autoridade, a gente deixou eles sem rumo. E essa autoridade, ela precisa vir muito
clara nessa construção moral da criança. E é o pai que faz esse papel. Eu achei bem bonito como ela chamou, nesse livro aqui, do caráter, plano moral de educação dos filhos. Esse plano, ele tem que ser criado por vocês dois e ele tem que estar ativo. Ah, mas eu sou sozinha, que era o meu caso. Depois que ele chegou, mas o meu caso era sozinha. Tem que ser pai e mãe. E a gente consegue, meu Deus, como é difícil. Como é difícil. Não é só assim, o dinheiro você consegue, sustentar você consegue, mas dar aquele rumo é mais difícil. Porque a criança consegue te convencer de um jeitinho ou de outro. Então a gente vai ter que ser muito mais. Quem é mãe solo precisa se dedicar mais para fazer essa parte moral também. E ter um plano moral, o que pode e o que não pode. Saber ceder, não ser rígido para não quebrar, mas não ser mole para não moldar, entendemos? Difícil, Nossa Senhora, mas é o nosso projeto maior da vida. E esse plano moral, ele tem que ser claro primeiro para você. Você tem que saber o que é certo, o que é errado, mas é muito bom ser espírita, porque aqui não tem jeito de você achar certo uma coisa que é errada. Tanta coisa clara que tem no espiritismo, a gente precisa saber. Tenha claro para você o teu papel, tenha claro para você o plano moral que você quer que teus filhos sigam, e vai ter enxurradas de comentários negativos. Até na escola da nossa pequena nós já fomos convidados um dia para participar de uma reunião. Chegando lá, a reunião era só para nós. Eu pensei que era reunião para todo mundo, a reunião era só para nós. E estava lá professores, orientadores dizendo que nós éramos muito rígidos. Então assim, nós construímos um plano para nós, porque do todo dia a gente conhecia o espíritozinho que tinha vindo. Os professores estavam ali há 2 meses com ela. Então assim, você precisa ter claro para você o que é o certo para o teu espíritozinho ali e aplicar. E coragem de aplicar, porque os teus amigos vão dizer, deixa ele ir, mas o que tem? Ai, mas por que você faz assim? Ai, pai, tão difícil. Deixa ela fazer, por que você implica? Tua voz. Por isso que o plano tem que estar claro na tua cabeça. Se você é pai, é mais fácil. O homem consegue fazer melhor, a mulher é mole, mas consegue também, com um pouco de esforço, com clareza de raciocínio, consegue também. Mas você, pai, tem a obrigação de fazer esse plano, de fazer esse plano funcionar em casa. Os guris estão gritando com a mãe, é você que tem que ir lá. Que isso? O que é isso? Ele tem que ver em você a autoridade. Uma vez, o meu pai falava assim, enquanto a tua mão for menor que a minha, o pai media a mão assim, enquanto a tua mão for menor que a minha, você me obedece. Nossa, o pai nunca bateu em nós, mas aquela fala dele era assustadora. Depois ele se esquecia, mas enquanto ele estava educando ali, o pai tinha 3 empregos, então ele não ficava muito em casa. Mas quando ele ficava, minha mãe ficava até feliz, porque toda aquela gritaria, toda aquela coisa, resolvia com o tamanho da mão, ele só mostrava a mão. Agora ele ficou pequenininho, né? Porque os guri cresceram, a mão dele ficou bem pequena, e os guri falam pra ele, pai, ó. Isso aí tem programação alternativa, você não vai falar. Como? Essa tem programa alternativo, não dá pra falar. Já tá maior. Já tá maior. Então não usa. Vai ser ruim. Tem que ver o outro, então. Tem que ver outra outro. coisa. Sabe o que esses estudiosos ali colocaram? Usar careca. Você sabe Pular careca. O que esses estudiosos colocaram ali que eu achei bastante interessante, porque às vezes a gente vê que as coisas estão erradas, que a gente não consegue fazer, mas não entende como é que deveria ser o certo. Eles falaram assim, ó, os pais precisam assumir os seus papéis de pai e de mãe. Hoje o meu objetivo aqui era colocar certos papéis. A gente entendeu os nossos papéis? Então fique no teu papel, não saia. Você precisa estar ali, você precisa ser a mãe, você não é a amiguinha. Você não é a fulaninha, você não é a amiguinha da outra, você não é a mãe da outra. Você é a mãe dessa ali que está dentro da tua casa. Você é o pai desse ali que está dentro da tua casa. Fique no teu papel. A gente precisa ser autoridade moral. O que você falou tem que valer. Não é valeu ontem, mas antes de ontem não, mas amanhã não vai ser. Tem que ser autoridade moral. Você, lembre, é como o Sérgio falou, você é um educador de espírito. Ah, mas isso é difícil. Pois é, mas você já assumiu, já tá aí, o projeto já tá rodando. Não dá pra voltar atrás, não dá. Se você voltar atrás, se você voltar atrás, vai ser como aquela carta que eu contei pra você. Gente, a carta é horrorosa. Eu chorei, cada vez que eu me lembrava. Ele até perguntava, mas o que foi? O que você tá lendo aí? Eu tava lendo a carta. Aquela carta do pai arrependido. Ele já tinha desencarnado. Deixa de ser pai.
deixa de fazer valer o contrato que ele tinha feito? Não. Ele vai se lembrar todas as vidas dele que ele deixou a desejar. E como é que vocês acham que ele vai ser com o próximo filho? Talvez não seja esse filho ali. Com o próximo filho, ele vai se dedicar. Talvez nós aqui hoje, num sábado, ouvindo tudo isso, sejamos esses que já se arrependeram, que já negligenciaram. Por que a gente deu tanta importância? Olha bem, foi convidado muita gente, né? Muita gente. Nós viemos. Por quê? Porque nós achamos importante. Porque com certeza nós já erramos. Porque com certeza a gente está buscando alternativa para fazer certo agora. E a gente sabe, não, mas tem gente que sabe um pouco mais. E aí a gente busca esse apoio. Essa gente aqui, ó, desses livros ali, falaram assim, ó, nós somos promotores de independência. Não é para pegar o filhinho e ler. Não é isso. Você precisa promover a independência para ele. Como é que é? Ensina para ele o certo. Ensina como é que faz. Porque quando Murialdo chegou na nossa vida, a Maite tinha 9 anos. E eu, mãe, super protetora, pensando, tadinha, e o pai dela não faz o que precisava fazer, eu vou fazer tudo por ela. E eu fazia tudo demais, errado, e não entendia. E ele começou a ensinar coisas para ela e eu pensava, coitadinha, como é que ela vai fazer? Ela não tem condições de fazer isso. E foi ele que ensinou. Usar a faca, que eu não tinha, quando a menina já tinha 9 anos, eu não deixava ela usar a faca, sabe? O exagero assim para querer fazer o certo, eu não deixava ela ir sozinha para a escola. A gente mora 5 minutos da escola que ela estudava, a pé. Não, ela não pode ir sozinha porque tem a rua para atravessar. Ele assim, ela vai ter 18 anos, vai passar vergonha com os amigos dela que ela não sabe atravessar uma rua. Quando ela tinha uns 14 ou 15, ele ensinou ela a pegar o ônibus. Essa liberdade, essa independência que você tem que dar, uma independência assistida. Ele ensinou ela a pegar o ônibus, ele ia de carro, não deixava ela ver, ele ia de carro para ver se ela descia no ponto certo, só ficava olhando e ela pensava que estava indo sozinha. Esse tipo de coisa, não sei se é assim com todo mundo. Com a nossa foi porque eu deixei tempo demais, eu não deixava ela fazer nada. Veja para você, para o teu, ele está sendo preparado para ser independente? Ele está sendo preparado para enfrentar um bullying na escola? Ele está sendo preparado por você para receber a droga? E a droga vai estar em todo lugar. Ele está sendo preparado para receber a droga e não aceitar? Ele está preparado para uma desilusão amorosa? Ele está preparado para a vida? É você que tem que preparar. Enquanto você jogar a responsabilidade para outro, mas na escola eles fazem, ele não está preparado. E você vai se arrepender. Um ponto de referência até que eu trabalho principalmente com eles ali. Eu penso assim, tá? Uma hora nem eu nem a Regi vai estar perto. E aí? E aí? É bem esse ponto. Então tu vê eles fazendo umas coisas e outras e tal. O que eles não fazem? E tu fica se perguntando, isso aqui é importante? Eu não vou estar perto, nem a Regi. Eles precisam? Poxa, precisa. Então vamos ter que dar um jeito. Porque uma hora eu não vou estar perto, nem a Regi. Exatamente então, é uma referência, é aquela pergunta constante que, assim, e aí? Você precisa ser promotor de independência. Bem essa pergunta aí. E aí? Você promoveu? Minha filha só tem 3 anos e 8 meses. 3 anos e 5 meses. Ela olhou para mim e disse assim, papai, eu sou gorda. Eu disse para ela, mas alguém te chamou de gorda? Eu sou gorda, papai. Eu olhei para ela e disse assim, filha, existem coisas na vida que são muito mais importantes do que ser magra ou gorda. Então, você precisa cultivar isso. Fui conversando com ela, não me perguntou mais. Então, às vezes é um momento exato que eu não sei se alguém chamou ela, mas todo mundo, ela desde pequena, quando ela era bebezinha, nem pescocinho, então gordinha que era. Nunca achei que ela fosse gorda. Não gostava que as pessoas olhassem para ela e dissessem, que fofinho, mas fofinha por quê? Eu dizia para a Juliana, fofinha por quê? Né? Mas às vezes era pro lado positivo, né? Era nem... Mas, ai, ela é tão bonitinha, tão fofinha, gordinha, pra quê? Né? Mas aí ela veio, talvez fosse canalizado dessa forma e chegou para mim e perguntou, né? Então, assim, é complicado pra gente dar importância às perguntas, né, Célia? Isso. E às vezes tu tá tão ocupada, eles fazem uma pergunta que é tão importante pro rumo que vai tomar. Às vezes uma pergunta muda tudo. E às vezes ali, ó, nessa cidadezinha você começa a perceber os pendores deles. Então, quando ele começa a perceber rico ou pobre, gordo ou magro, bom ou mal, por que na casa de fulano tem
tenha, que não tenha. É ali que você vai pegando. E você tem que estar atento. E às Tem que estar vezes, atento aos sinais. só comentando, às vezes é uma conversa que eles pegaram no ar, não foi nem na nossa casa. Pegam uma frase em outra casa, em outra situação, ou na escola e tal. Tipo assim, alguma coisa envolvendo gordo. Gordinho, alguma coisa. E aquilo ali ficou martelando na cabeça dela, entendeu? Então, e aí, cara, pô, é complicado. Daí ela veio, aí tu mal sabe o cenário, mas ela já tem um outro entendimento daquilo ali que ela escutou fora. E aí aqui temos que... Mas vai fazer 4 anos, né? Imagina numa adolescência ou principalmente iniciando, né? Eu lembro dos guris quando eu era pequeno, assim, eles falavam muito de carro e que eu ia ter tal carro, porque sempre conversando sobre carro. E ter muito dinheiro, isso aqui. E tipo assim, aí eu comecei a focar muito na, tipo assim, ó, cara, tu pode ter dinheiro. Dinheiro pode não ter, mas tu tem que focar em ser feliz. Entendeu? Conversando com ele nesse sentido aí, para que, digamos assim, que eu já conheci outras pessoas assim que se tornaram um pouco frustradas com isso, entendeu? Com expectativas assim na adolescência e tal, e tipo assim, tá, e o que eles ganharam com aquilo? O que eles realmente se concretizou daquilo? E houve um pouco de frustração no negócio, entendeu? Então, aí eu começo a dizer assim, ó, cara, aprende a dar o devido valor das coisas, entendeu? Porque às vezes aquilo que eles sonham, legal, se estimula e tal, mas acaba sendo depois, por vezes, um gatilho para frustração, entendeu? É aquela situação, assim, às vezes que até em pequenas conversas tem muita coisa escondida, pequenas frases, pequenos comentários ou perguntas, tem algumas coisas a mais ali, além do que simplesmente aquelas poucas palavras pode parecer. Muito a questão de focar no ter, né? As conquistas e o ser, que é o que é importante, né? É o que vai trazer a nossa felicidade. Enfim, acho que é bem essa situação. A gente também procura transmitir de forma diferente para nossa filha. Por isso que é tão importante, até o que ele diz assim, ó, que a gente precisa ser exemplo vivo da vivência cristã, dos valores cristãos. Você tem que ser um exemplo disso, porque olha quanta coisa surgiu. Claro que na nossa cabeça surgiu mais um monte de coisa também. Uma vez a minha pequena me perguntou assim, ó, mãe, nós somos pobres. Tipo, ela assim, apavorada, nós somos pobres, você é faxineira dessa praia, porque eu junto lixo na praia, faz uma sacolinha e vou juntar. E ela ficou apavorada, você é faxineira dessa praia. Então eu já percebi ali, bem pequenininha, onde era a onda da minha pequena. E assim foi, perceba no seu. E não adianta ficar desesperado, como é que eu vou passar isso? Gente, não vamos ser loucos. Vamos fazer o nosso melhor na medida do que a gente pode. Mas e se ele errar? E se eu errar? Vai errar. Saiba disso. Mas reze para não errar tão feio, reze para ter volta o que você fez ou deixou de fazer, reze para ser direcionado para um caminho, porque às vezes você está indo para um caminho que acha tão certo e não vai ser tão bom assim, mas o teu anjo, o anjo dele sabe, o anjo dela vai te falar com mais propriedade. Reze, porque você quer fazer tudo sozinho. Esse projeto não é unitário, não é teu. Esse projeto tem um monte de gente envolvida, apesar de a gente já eu sou a mãe dela, eu sou o pai dela. Claro, nesse momento é sim, e use a tua autoridade para isso, mas a responsabilidade está dividida aí com um monte de gente. Quer falar? Eu só queria dizer para vocês que a gente vai continuar até a Kelly finalizar o conteúdo dela e depois a gente desce pro café, porque depois eles têm compromisso, né, Kelly? É que a gente tem um hábito de parar 5h20, 5h30 para tomar o café e depois retorna. Mas devido ao compromisso dela, né, e a gente sabe que é importante, a gente então continua e depois a gente finaliza com o café, pode ser? Pode ser. Pode ficar tranquila, tá? Nós vamos receber a minha sogra, a mãe do Muriel, importante para nós, então tem que estar lá, gente. Então vamos lá, até aqui a gente entendeu bem. Aí eu peço mesmo para que o nosso anjo deixe gravado, sabe, em cada célula, para que a gente pare dessa loucura de ficar se culpando ou fique nessa neurose de estar fazendo certo e errado. Meu Deus do céu, independente da condição que você está, você sabia que ia passar. Com certeza eu sabia que eu ia criar a minha sozinha até um ponto. E depois ele colocou esse abençoado no caminho para me direcionar melhor, porque eu estava agora por excesso de zelo errando também. E assim na nossa vida ninguém está sozinho, vai aparecer alguém para te ajudar, vai aparecer, tá, vai ter aquele bisbilhoteiro que te incomoda, mas vai ter a pessoa certa que te
orienta direito, vai ter a pessoa certa, a palestra certa, alguém aparece para te ajudar. O importante é que você não saia do teu papel por motivo nenhum. Como eu era mãe solo, eu pecava no zelo. Por quê? Porque eu pensava, meu Deus, ele prometeu para a menina que ia levá-la, era no Beto Carreiro. Passaram meses e ele não levou. E aí quase me matei, pense bem, endividada para levar a menina do Beto Carreiro. Fiz. Tudo eu fazia para suprir a falta daquele pai. Estava errado. Para compensar. Estava errado, porque, olha, na minha cabeça eu tinha que fazer tudo. Mas depois de olhar isso aqui, meu Deus, a dívida era dela. Ela que não merecia ter um pai nesse momento. E a dívida era nossa. O convívio precisava ser só de nós duas na parte mais importante da vida. Entendem? Assim, quando a gente conseguir sair um pouquinho dessa loucura que a gente vive, dessa cultura de culpa que a gente cria, a gente vai conseguir entender como um projeto, como realmente é. Porque você vai entregar essa criaturinha, ela não é tua. Ela momentaneamente, temporariamente, está na tua casa, sob a tua guarda. Mas depois ela é espírito livre. Você não vai poder, você vai encontrar com ela e vai ficar feliz. Teu coração vai se alegrar nesse encontro. Quando os teus olhinhos se encontrarem, você ganha a ocitocina de novo. É por isso que você fica feliz. Vai acontecer tudo de novo, mas você não é dono desse espírito. Você não fabricou esse espírito, você não vai conduzi-lo para a vida eterna, durante a vida eterna. Sossega o teu coração. Faz o teu melhor, sim. Eu não estou dizendo em nenhum momento seja negligente. Não, porque isso é terrível. E essa culpa te acompanha existências a fio. Soube também de alguns casos, a gente começa a ler, fica interessante, né? Alguns casos de mães agora que ainda se sentem culpadas pelas existências anteriores, o que fizeram com os filhos de antes, da existência anterior, da outra, e está vivendo agora numa nova existência com aquele sentimento de culpa. Então não faça, não fique com sentimento de culpa, faça o teu melhor agora mesmo, tudo o que der. Confia no processo de evolução. E olha, o que ela coloca aqui que eu achei fantástico é assim, ó. Você não é provedor eterno de facilidades para o teu filho. Eu vou ler de novo, tá bem? Coloque-se no seu papel. Você é educador. Você não é provedor eterno de facilidades para o seu filho. Entrou? Você não é provedor de facilidade. Não é eterno esse papel. Você é educador. O pai contou para nós dois, meu pai tem 81 anos, contou para nós dois que um amigo dele saiu da casa que eles moram porque os filhos não queriam ir embora de casa e não pagavam as contas e viviam lá, e os filhos já têm mais de 40 anos e casaram e levaram as esposas lá para dentro e tem os filhos lá e continuavam vivendo das finanças dele. Gente, é um caso real. E aí o que ele fez? Daí ele contou pro pai: peguei a mulher e ela não queria sair, a esposa dele, mãe dos filhos, levei embora. Nós estamos morando agora em Camboriú, porque eles são de Largos. Estamos morando em Camboriú para eles aprenderem a se virar. Por quê? Excesso de zelo. Provedor eterno de facilidade está errado. Não é essa a tua função. Está errado. Por mais que você ache que precisa ajudar, não é assim que você ajuda. Não é para dar tudo. Não é. Está errado. Você precisa educar. Ah, mas essa é a parte mais chata. Pois é a parte mais chata. Porque educar é ruim. Você tem que estar sempre atento, sempre de olho. Você tem que... Não, faz. Dá trabalho, te cansa, te irrita. Mas você fica velha. Mas é essa parte. Dar as coisas. Ah, como é facinho. Deixa aí, deixo. Posso ir, pode. Posso comprar, pode. Posso comer, pode. Não é assim educar. Educar é difícil, mas é bom, é certo, e é isso que vai te dar orgulho, é isso que vai te dar valor. E sabe o que mais? Qual é o nosso pagamento maior? As nossas próprias dívidas vão se diluindo por ali. O mal que você já fez anteriormente, ali, você está resgatando ali. Ah, mas foi pro teu filho que tu fez mal? Não sei. Botando na balança bem e mal, as tuas dívidas vão sendo diluídas conforme você faz para aquele espírito. É como se você dissesse para Deus: machuquei teu filho lá, estou cuidando do teu filho aqui. É o mesmo filho? Não sei. De espírito para espírito, entendemos? É assim que funciona. Faça o teu melhor porque você vai ganhar um mérito, sim. Faça o teu melhor para você ficar feliz. Faça o teu melhor para você não se arrepender depois e cair num
martírio eterno. Não é fácil, não é prazeroso, o convívio em família é um desafio contínuo. Essa é a conclusão que se chega no livro. É desafio contínuo, não importa a idade que as criaturinhas tenham. A Joana de Ângeles coloca um textinho ali nesse livro que é maravilhoso. A autora colocou da obra da Joana de Ângeles, a obra é Constelação Familiar. Vocês sabem o que é constelação familiar? É uma técnica maravilhosa que é usada para auxiliar as pessoas a enxergarem o seu lugar, o seu papel dentro da família. É claro que constelação familiar é uma coisa fantástica, não dá para explicar aqui, mas entenda, cada um precisa ocupar o seu papel. Você não pode ser o filho do teu filho, você é pai do teu filho. A Joana colocou assim, muitas vezes, desafetos graves de vida passada reencarnam ali para recomeçar a experiência evolutiva nos braços dos antigos algozes. Entendemos? Desafetos reencarnam nos braços dos antigos algozes. Quem são os antigos algozes? No caso do nosso exemplo aqui, nós mesmos. E eles vêm. Ou das suas vítimas. Reencarnam e caem nos braços das suas antigas vítimas. E eles vêm. E essa relação não é fácil e todo mundo sabe que não é fácil. Por isso que a gente ganha mais ajuda. Para que isso? Para reparar os erros passados mediante a compaixão, a ternura, encantamento. Gente, dentro de um lar, pode ser que a gente brigue bastante, mas tem encantamento, tem saudade de casa, tem você viaja e tem vontade de voltar, tem se lembrar de uma coisa e achar engraçadíssimo de novo, tem ternura, tem, por mais destroçado que seja um lar, por mais louco, tem. Esse é o benefício de ser família. Assim como o benefício da maternidade é a ocitocina, o benefício de ser família é ternura. Por mais louco que seja, é